Olá meus queridos, eu sou o X-Newt e eu estou maravilhado com a marca de mais de 600 inscritos que o canal bateu recentemente. Boas-vindas acaloradas aos novos inscritos, é bom ter vocês por aqui. Convenientemente, para comemorar essa marca, o vídeo de hoje vai ser especial porque a obra que vamos estar vendo aqui é muito especial. E vocês sabem muito bem disso, pois com 62,5% dos votos, a Revolução dos Bichos ganhou de lavada a grade C, e agora pode ter o seu lugar ao sol junto das outras reviews. Logo de cara, eu já aviso que neste vídeo vou falar sobre os dois filmes, o de 54 e o de 99. Eu vou falar sobre a diferença entre eles e como eles também diferem do livro. Animal Farm é um desses livros obrigatórios que a gente precisa ler em algum momento da nossa vida. Alguns de vocês, eu imagino, tiveram a sorte de tê-lo lido na escola para fazer algum tipo de trabalho depois. Assim como um outro livro do George Orwell, o 1984, esse aqui traz mensagens bem valiosas sobre governos corruptos e manipulação de massas. Mas vamos falar melhor disso ao longo da análise. Na sinopse de ambas as histórias, uma granja mal cuidada por um dono alcoólatra é vítima de uma rebelião por parte dos seus animais quando eles constatam que a vida sem interferência dos humanos é bem melhor. Logo de cara, eles instituem uma sociedade igualitária na fazenda, onde todos os bichos devem ser tratados como iguais e recebem benefícios e recursos dosados de acordo com as suas necessidades. Se isso soa familiar para você, saiba que não é mera coincidência. Quem lidera a rebelião é um porco chamado Bola de Neve. Ele é o mais próximo de um presidente que vamos ter nesse começo. E se ele é um presidente, Napoleão é o vice. No começo as coisas vão funcionando muito bem, os animais trabalham, comem e se distraem com algumas tarefas no final da tarde, como aprender a ler, por exemplo. O problema é que não demora muito e os dois porcos começam a discordar frequentemente dos planos um do outro, o que resulta em um golpe por parte de Napoleão, que assume a granja, agora chamada de Granja dos Bichos, e institui uma ditadura que vai se tornando cada vez mais forte. Parece que eu entreguei muito da história, mas convenhamos, ela só começa a ficar interessante depois desse ponto. A animação de 1954 mal chega a ser considerado um longa-metragem. Curiosamente, o filme de 99 pegou alguns elementos dela ao invés do livro, e isso pra mim mostra como ela é reverenciada. Para um filme dessa época, a animação é muito bem feitinha, dá pra ver o trabalho absurdo que esses caras tiveram pra fazer esse filme funcionar. Eu vi algumas pessoas comparando o estilo dela com o da Disney, mas sinceramente eu acho que se parece muito mais com o Pica-Pau, principalmente no que se diz respeito à expressão dos animais. No entanto, os recursos usados para contar a história remetem sim a Disney, com a trilha sonora acompanhando cada movimento dos personagens, a falta de diálogos, narração expositiva, etc, etc. Estranhamente, mas não surpreendente, o tom do desenho é bem inconstante, começando de forma leve e convidativa para um público mais novo e posteriormente descambando para violência e crueldade no piscar de olhos. Se só pelo tom da obra não ficou claro, nem esse nem o live action são filmes infantis. E o maior pecado que as duas adaptações cometem é usar linguagem convidativa para um público mais novo. Infelizmente não há muito que eu possa falar da animação sem dar spoilers, pois ela, além de curta, mais se parece com uma versão resumida do livro, talvez com exceção do final. As alusões ao comunismo são um pouco mais simbolizadas aqui do que no live action, com os animais se referindo uns aos outros como camaradas, assim como no livro, ou levantando a pata entre um discurso e outro, e tem essa cena com as foices que não tá aí à toa não. No que essa versão peca, na minha opinião, é o quão rasos os personagens acabam sendo justamente por causa da pressa com que a história é contada. Tirando os três porcos que fazem a coisa toda acontecer, todos os outros meio que só estão lá. Agora falando sobre o filme feito para TV lançado em 99, eu tenho mais coisas para abordar sobre esse, e tem bastante opinião pessoal aqui também. Durante as minhas pesquisas conclusivas antes de começar a fazer o vídeo, eu não pude deixar de olhar a opinião da audiência lá no IMDb, e para minha surpresa, a maioria esmagadora das notas estava abaixo de 2 estrelas. Imaginem a minha confusão após ter visto e gostado bastante do filme. Agora, querem saber o que é mais estranho? Pouquíssimos comentários se dispunham a esclarecer o que exatamente de errado havia com o filme. Só falavam que o livro era muito melhor. Entre alguns poucos que eu garimpei que tentaram explicar, o que eu consegui entender é que o que enfureceu tanto as pessoas foi o final, que difere radicalmente do livro e acaba por trazer um sentimento completamente novo para quem termina de ver. Mas reparem que eu falei sentimento e não mensagem. Bem, vamos lá. O live action é um filme de verdade, com duração, personagens e trama contendo mais cuidado e peso. Não apenas um resumo do livro. Eu sei que nada disso faria alguma diferença se a história fugisse demais da proposta original e acabasse passando uma mensagem toda inversa. O problema é que isso não acontece. Na verdade, todas as coisas omitidas na história original também haviam sido omitidas na animação. Eu falo melhor disso na seção de spoilers, mas eu juro que eu não consigo entender por que tanto puritanismo com o material original e ódio com essa adaptação.
Enfim, para um filme de TV, esse aqui é muito bonito e bem produzido. Na verdade, é uma das produções de TV britânicas mais caras já feitas, e dá pra ver o porquê. O figurino, a ambientação, as dublagens dos animais, os animatrônicos feitos pela galera do Jim Henson, a fotografia meio granulada e escura, o trabalho de adestramento dos animais reais usados no filme, tudo isso é muito impressionante. A única coisa visualmente horrível nesse filme é o CGI. Meu Deus, é horrível. Principalmente quando as bocas dos bichos é substituída por uma boca 3D falante. Para nossa sorte, o CGI alterna com animatrônicos muito bem feitinhos que aliviam muito o sofrimento. A mudança mais gritante que vamos perceber logo de cara é que 2 animais do livro foram fundidos em um só nesse filme. Eles pegaram uma cadela que dava luz a filhotes no livro e nunca mais aparecia e juntaram ela com uma égua no qual eu esqueci o nome. E sinceramente eu não vi nada de errado com isso. Tirando o fato de que às vezes parece rolar um clima entre ela e o cavalo, o Sansão. Enfim, a tal égua ainda tá lá, só que sem ter muita importância. A cadela se chama Jessie, ela acaba sendo a voz da razão e também a representação da audiência ao longo do filme. De certa forma, ela também acaba tomando o lugar do burro Benjamin, que tanto no live action quanto na animação estão longe de ser aquele personagem autônomo do livro. O filme também acaba dando muito foco nos humanos, algumas dessas coisas eu até mesmo admito serem desnecessárias, como a esposa do fazendeiro Pilkington traindo ele com o Jones no começo, apesar de que eu acredito que essa cena possua sim um significado. Ele também mostra uma subtrama envolvendo esses humanos tentando retomar a fazenda dos animais, o que resulta em vários momentos onde eles deixam transparecer como são interesseiros e gananciosos. Tirando isso, as coisas que acontecem são meio que as mesmas que as do livro, embora eu concorde que gostaria que a história em sua maioria fosse bem fiel ao material original. Existe uma coisa que falta tanto no livro quanto no filme animado que me deixaram bem satisfeito nesse filme. Esse filme é triste. Eu sei que parece bobagem, mas a Revolução dos Bichos não é exatamente a história mais calorosa do mundo. Você sente sim pena dos animais lendo a história original, mas no final eles são apenas ferramentas que levam à conclusão da mensagem. No filme de 99, por outro lado, existem mais sentimentos envolvidos na construção dos personagens. O bom trabalho de dublagem também ajuda. Eu vi uma pessoa falando exatamente o contrário do que eu tô dizendo aqui lá no IMDb, que esse filme é vazio e morto e que não sentimos nada pelos bichos. Bem, eu não poderia discordar mais, eu acho que as pessoas são desnecessariamente puristas em relação a histórias antigas, eu nunca vou entender isso. Eu defendo esse filme justamente pela forma sentimental com que ele trata os animais da história. No começo é uma coisa meio esquisita, sabe? Lembra Baby, com um monte de animais reais falando, é meio ridículo, mas depois de um tempo você começa a sentir, sabe, aquele clima meio pesado e aquilo vai tomando você e você começa a gostar dos personagens. E eles estranhamente parecem meio mais humanos aqui, sabe? Antes de entrar em spoilers, eu gostaria de dizer que recomendo muito pelo menos a leitura, mas se não for fazer isso, veja a animação de 54. Ela é mais fiel justamente por ser um resumão do livro. Tirando um trecho bem importante lá pro final e o desfecho, ela é bem parecida. Live action eu já recomendo para quem lê o livro e tem condições de tirar as suas próprias conclusões. De agora em diante o vídeo contém spoilers. Se você pretende fazer alguma coisa antes de prosseguir, lembre-se de me dar um like e de voltar aqui depois para terminar. Eu acho que não é surpresa que toda a história desse filme é baseada na Revolução Soviética liderada pelo Stalin. O porcão major que enche os ouvidos dos animais com ideias sobre revolução e direitos iguais, mas acaba morrendo antes de ver o seu plano posto em prática, é tipo Karl Marx. O Bola de Neve, sendo aquele líder que segue os ensinamentos do Major sem pestanejar, parece uma referência ao Leon Trotsky, enquanto Napoleão é o Stalin. Tudo no que se diz respeito aos porcos, os 2 filmes estão de parabéns, mas eu preciso puxar um pouquinho a sardinha pro live action ao mostrar como Napoleão e o Garganta, que é o seu porta-voz, já faziam planos por trás dos discursos do Bola de Neve. Ou seja, eles já manipulavam as coisas muito antes de tomarem o lugar do líder. Na animação, o Napoleão se apodera dos cãezinhos e os treina como soldados e detetives por debaixo dos panos. Mas no live action, além disso, ele e o Garganta ainda têm a brilhante ideia de distrair os animais com uma TV da fazenda, a fim de fazê-los pararem de protestar por comida, uma adição bem interessante à história. Outra coisa que eu gosto é como eles retratam o próprio Bola de Neve sendo corrupto com a política da distribuição de recursos, reforçando que a ideia estava fadada ao fracasso desde o princípio, coisa que o próprio autor do livro já havia declarado antes. Uma coisa que eu senti falta no filme de 99, mas que tem na animação, são as ovelhas alienadas. Uma das coisas mais icônicas dessa história é uma parede atrás do curral com 7 mandamentos escritos em tinta branca. Os mandamentos do animalismo começam como 7 frases perfeitas que instituem igualdade e respeito entre os animais, mas que com o passar do tempo começam a sofrer mudanças para se adequarem às vontades dos porcos. O que começa como algo bobo, mas que posteriormente se torna um problema são as ovelhas. Elas são burras demais para aprender a ler e escrever, então os porcos se contentam em ensiná-las a repetirem a frase 2 pernas ruim, 4 pernas bom.
E isso é genial, pois até hoje nós temos pessoas como essas ovelhas andando por aí, só que nós não vemos mais elas como ovelhas, agora a gente chama de gado. As ovelhas são uma das coisas mais assombrosas no livro e eu fiquei bem triste ao ver a pouca participação que tiveram na animação. Quem dirá no filme? Elas fazem o papel daquela massa que defende o político a todo custo e faz de tudo pra jogar a merda debaixo do tapete enquanto o cara pisa na cabeça delas. Vale lembrar também como a máxima 2 pernas ruim, 4 pernas bom incita o ódio irracional, outra coisa bem comum que temos até hoje. De ambas as adaptações também foi retirada toda uma parte da história lá pro final que envolve o Napoleão usando a figura do Bola de Neve como espantalho para incitar revolta e medo nos animais. Ele usa isso para conseguir distrair os bichos enquanto ele faz negócios com 2 granjas locais e entope o rabo de comida e álcool. E sempre que eu falo do Napoleão, por tabela também eu tô falando do Garganta. Na minha opinião, essa foi a maior perda que as adaptações tiveram. Agora vamos falar do final do live action que revoltou tanta gente. O final do filme de 1999 é bem ruinzinho, pra falar a verdade. A Jessie, a protagonista, se refugia com alguns animais numa caverna longe da fazenda logo após a morte de Sansão, o cavalo que deu a vida trabalhando para construir um moinho. O problema já começa aí, porque não tem caverna, os animais só ficam numa área relativamente mais afastada da granja, e lá eles esperam os porcos se deteriorarem na sua própria cobiça. E se isso soa covarde e conveniente, é porque é mesmo. E pra piorar, logo em seguida chegam donos humanos novos na fazenda e a Jessie conclui a narrativa dizendo que os animais não deixariam o mesmo erro acontecer de novo. Só pra colocar em comparação com os outros finais, no livro os porcos passam a agir exatamente como humanos, uma nova geração de animais mais obedientes surge e a história termina nesse tom pessimista de que nada vai melhorar. No final da animação, os animais se revoltam com os porcos, invadem a casa da fazenda e lincham eles até a morte. Então o final do live action é uma porcaria revoltante que invalida todo o filme, certo? Bem, eu não vejo dessa forma, por mais que seja um final fraco e apressado, eu só enxergo ele como uma alternativa para a história original. O problema mesmo é que ele quebra um pouco a simbologia, já que o antigo dono, o Jones, parecia ser uma representação do último czar russo, expulso do seu poder pela Revolução Soviética. E assim como esse antigo dono, os novos donos não foram escolhidos pelos animais, ou seja, não foi algo democrático. Comparar eles a presidentes não faz o menor sentido. Mesmo assim, eu entendo a mensagem que o filme tenta passar, que é: nós precisamos de bons líderes, mas temos que acima de tudo ficarmos de olho para não sermos manipulados novamente. Os novos donos podem ser bonzinhos e sorridentes, mas se algo der errado, a fazenda ainda pertence aos animais e eles vão saber botar ordem nela. Então esse final, apesar de tudo, tem uma boa mensagem que acaba por complementar o final original. Mesmo assim, ele é péssimo para quem tá conhecendo a obra pela primeira vez, por isso eu sugeri que começassem pelo livro ou a animação. Pelo menos lá o final pessimista choca mais e soa menos pretensioso. Ah, e lembram que eu citei a traição da mulher do Sr. Pilkington lá no começo? Então, no final do filme, nós vemos o casal indo jantar com os porcos e comendo aquela lavagem nojenta que eles fazem com whisky. Pois bem, se vocês repararem bem, agora que o Napoleão é o dono da granja, ele tá no lugar do Jones. E o que a Sra. Pilkington fez com o Jones no começo? Pois é, e você aí pensando que essa cena não podia ficar mais nojenta. E sinceramente, eu gosto dela também. Ela de certa forma inverte a cena original, onde os porcos se pareciam com humanos em todos os aspectos, mas aqui ambos ficam num meio termo entre porco e humano. Bem, eu acho que não importa quantos anos passem, a Revolução dos Bichos sempre vai ser um livro importante. Até porque muito do que lemos nele e vemos nos filmes acontecem aqui e ali na nossa sociedade moderna até hoje. Você se engana se pensa que essa história serve somente como um aviso sobre ditadores e fascistas. Ela serve também como um aviso sobre a corrupção e sobre a ingenuidade da população. Assim como aqueles animais, nós estamos dispostos a todo tipo de influência ou manipulação. Então sempre estejam atentos ao que vocês escutam e saibam filtrar as suas emoções. Nem o cara revoltado de ego inflado e nem o pessoal boa praça que paga de filósofo sabem totalmente o que estão falando. E se você se deixa levar por discursos utópicos ou se revolta com besteiras que não estão te afetando de verdade, presta atenção, talvez você esteja se tornando uma ovelha, ou pior, um gado. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, aposto que é uma pessoa muito especial. Se tá chegando agora, dá uma olhadinha nos meus outros vídeos. Quem sabe você não decide se inscrever. Eu vou indo nessa e até logo.